Prefácio da série Educação no Lar. O panorama educacional é um tanto nebuloso e deprimente, tanto em nosso país quanto no exterior. Que a ciência deve ser a base da educação, que o ensino do latim, das línguas modernas, da matemática, deve ser reformado, que a natureza e o artesanato devem ser utilizados para o treinamento dos olhos e das mãos, que meninos e meninas devem aprender a escrever em inglês e, portanto, devem saber algo de história e literatura. E, por outro lado, que a educação deve ser tornada mais técnica e utilitária. Estes e outros como estes são os clamores de conveniência com os quais entramos em campo. Mas não temos nenhum princípio unificador, nenhum objetivo definido. Na verdade, nenhuma filosofia de educação. Assim como um riacho não pode subir mais alto do que sua nascente, é provável que nenhum esforço educacional possa se elevar acima de todo o esquema de pensamento que deu origem a ele. E talvez esta seja a razão de todos os desvios, desaparecimentos, fracassos e decepções que marcam nossos registros educacionais. Aqueles de nós que passaram muitos anos perseguindo a visão benigna e ilusória da educação percebe que suas abordagens são reguladas por uma lei e que essa lei ainda não foi evocada. Podemos discernir seus contornos, mas nada além disso. Sabemos que ela permeia todas as coisas. Não há nenhuma parte da vida doméstica ou escolar de uma criança que a lei não penetre. Ela é esclarecedora, também mostrando o valor ou falta de valor de 1000 sistemas e expedientes. Não é apenas uma luz, mas uma medida, fornecendo um padrão pelo qual todas as coisas, pequenas e grandes, pertencentes ao trabalho educacional, devem ser testadas. A lei é liberal, levando em conta tudo que é verdadeiro, honesto e de boa fama, e não oferece limitação ou obstáculo, exceto onde o excesso possa prejudicar. E o caminho indicado pela lei é contínuo e progressivo, sem estágio de transição do berço ao túmulo, exceto pelo fato de que a maturidade assume a autodireção regular para a qual a imaturidade foi treinada. Sem dúvida, descobriremos quando aprendermos a lei que certos pensadores alemães, Kant, Herbert, Lotze, Froebel, são justificados, que, como dizem, é necessário acreditar em Deus, que, portanto, o conhecimento de Deus é o conhecimento principal e o objetivo fundamental da educação. Por meio de mais uma característica, seremos capazes de reconhecer esta lei perfeita da liberdade educacional, quando ela se tornar evidente. Foi dito que a melhor ideia que podemos formar da verdade absoluta é a que ela é capaz de atender a todas as condições pelas quais ela pode ser testada. Isso devemos esperar de nossa lei, que ela deve satisfazer todos os testes de experimento e todo teste de investigação racional. Não tendo recebido as tábuas de nossa lei, nós recordaremos a Froebel ou a Herbert, ou se pertencermos a outra escola em Locke ou Spencer, mas não estamos satisfeitos. Um descontentamento é um descontentamento divino? Esta decisão cabe a nós, e certamente devemos saudar uma filosofia de educação viável e eficaz como uma libertação de muita perplexidade. Antes que este grande livramento venha a nós, é provável que muitos esforços experimentais sejam feitos, tendo mais ou menos as características de uma filosofia. Notavelmente, tendo uma ideia central, um corpo de pensamento com vários membros trabalhando em harmonia vital. Tal teoria da educação, que não precisa ter o cuidado de se chamar um sistema de psicologia, precisa estar em harmonia com os movimentos de pensamento de sua época.
deve considerar a educação não como um comportamento fechado, compartimento fechado, mas como uma parte da vida tanto quanto o nascimento ou o crescimento, casamento ou trabalho, e deve tornar o aluno conectado ao mundo através de muitos pontos de contato. É verdade que os educadores já estão ansiosos para estabelecer esse contato em várias direções, mas seus esforços repousam sobre um axioma aqui e uma ideia ali. E não há uma ampla base de pensamento unificadora para apoiar o todo. Tolos correm para lugares onde anjos temem pisar, e a esperança de que possa haver muitos esforços provisórios em direção a uma filosofia de educação e que todos eles nos levarão para mais perto da magnum opus me encoraja a lançar uma dessas tentativas. O pensamento central, ou melhor, o corpo de pensamento sobre o qual me encontrei é o fato um tanto óbvio de que a criança é uma pessoa, com todas as possibilidades e poderes incluídos na personalidade. Alguns dos membros que se desenvolvem a partir desse núcleo foram explorados de tempos em tempos por pensadores educacionais e existem vagamente no senso comum geral, uma noção aqui, outra ali. Uma tese, talvez nova, de que a educação é a ciência das relações, parece-me resolver a questão do currículo, pois mostra que o objetivo da educação é colocar uma criança em contato vivo com tudo, tanto quanto possível na vida, da natureza e do pensamento. Acrescente a isso uma ou duas chaves para o autoconhecimento, e o jovem educado avança com alguma ideia de autogestão, com alguns objetivos e muitos interesses vitais. Minha desculpa para me aventurar a oferecer uma solução, ainda que provisória e passageira, para o problema da educação é dupla, pois faz entre 30 e 40 anos que tenho trabalhado sem pausa para estabelecer uma teoria filosófica e funcional da educação. E em seguida, cada artigo da fé educacional que ofereço foi alcançado por processos indutivos e foi, eu acredito, verificado por uma longa e ampla série de experimentos. É, entretanto, com sincera desconfiança que me atrevo a oferecer os resultados deste longo trabalho, porque eu sei que neste campo há muitos trabalhadores muito mais hábeis e experientes do que eu, os anjos que temem pisar, tão precário é o solo. Mas, se apenas para encorajar os demais, eu incluir uma breve sinopse da teoria educacional desenvolvida nos volumes da série Educação no Lar. O tratamento não é metódico, mas incidental. Um pouco aqui, um pouco ali, como me pareceu mais provável encontrar situações de pais e professores. Devo acrescentar que ao longo de vários anos, os vários ensaios foram preparados para uso da Parents Education Union, na esperança de que essa sociedade pudesse testemunhar um corpo de pensamento educacional mais ou menos coerente. Entre aspas, a consequência da verdade é grande, portanto, o julgamento dela não deve ser negligente. Benjamin Wishcott. 1. As crianças nascem pessoas. 2. Elas não nascem boas ou más, mas com possibilidades para o bem e o mal. 3. Os princípios de autoridade de um lado e de obediência por outro são naturais, necessários e fundamentais. Mas, 4. Esses princípios são limitados pelo respeito devido à personalidade das crianças, que não deve ser usurpada, seja por medo ou amor, sugestão ou influência, ou jogo indevido com qualquer desejo natural. 5. Portanto, estamos limitados a 3 instrumentos educacionais: a atmosfera do ambiente, a disciplina do hábito e a apresentação de ideias vivas. 6. Com o ditado, educação é uma atmosfera, não se quer dizer que uma criança deve ser isolada,
no que pode ser chamado de ambiente infantil, especialmente adaptado e preparado, mas que devemos levar em conta o valor educacional da atmosfera natural de seu lar, tanto no que diz respeito a pessoas como às coisas, e devemos deixá-la viver livremente em suas próprias condições. É imbecilizar uma criança reduzir o seu mundo ao nível de criança. 7. Por educação é uma disciplina, entende-se que a disciplina de hábitos criados de forma definida e intencional, sejam hábitos mentais ou corporais. Os fisiologistas nos falam da adaptação da estrutura do cérebro às linhas habituais de pensamento, ou seja, aos nossos hábitos. 8. Ao dizer que educação é uma vida, está implícita a necessidade de sustento intelectual e moral, bem como de físico. A mente se alimenta de ideias e, portanto, as crianças devem ter um currículo generoso. 9. Mas a mente não é um receptáculo no qual as ideias devem ser depositadas, cada ideia sendo adicionada a uma massa de entendimento de sua espécie, a teoria sobre a qual repousa a doutrina herbatiana do interesse. 10. Ao contrário, a mente de uma criança não é um mero saco para conter ideias. Antes, é, se a figura for permitida, um organismo espiritual com apetite por todo o conhecimento. Esta é sua dieta adequada, com a qual está preparada para lidar e que pode digerir e assimilar como o corpo faz com os alimentos. 11. Essa diferença não é uma trivialidade verbal. A doutrina herbatiana coloca a ênfase da educação, a preparação do conhecimento em pedaços atraentes, apresentados na devida ordem, no professor. As crianças ensinadas segundo esse princípio correm o risco de receber muito ensino com pouco conhecimento. E o axioma do professor é, abre aspas, o que uma criança aprende importa menos do que como ela aprende, fecha aspas. 12. Mas, acreditando que a criança normal tem habilidades mentais que a habilitam para lidar com todos os conhecimentos que lhe são próprios, devemos dar-lhe um currículo completo e generoso, cuidando apenas que o conhecimento oferecido a ele seja vital, isto é, que os fatos não sejam apresentados sem suas ideias informadoras. Desta concepção vem o princípio de que 13. Educação é a ciência das relações, isto é, que uma criança tem relações naturais com um vasto número de coisas e pensamentos. Portanto, devemos treiná-la em exercícios físicos, natureza, artesanato, ciência e arte, e em muitos livros vivos, pois sabemos que nossa tarefa não é ensiná-la tudo sobre qualquer coisa, mas ajudá-la a tornar válidas tantas quantas possam ser. Essas afinidades primitivas que ajustam nossa nova existência às coisas existentes. 14. Existem também 2 segredos de autogestão moral e intelectual que devem ser oferecidos às crianças. A este podemos chamar de caminho da vontade e caminho da razão. 15. O caminho da vontade. As crianças devem ser ensinadas, letra A distinguir entre eu quero e eu empenho vontade. B. Que o modo de empenhar a vontade efetivamente é desviar nossos pensamentos daquilo que desejamos, mas não devemos fazer. C. Que a melhor forma de direcionar nossos pensamentos é pensar ou fazer alguma coisa bem diferente, divertida ou interessante. D. Que depois de um pequeno descanso dessa maneira, a vontade volte ao seu trabalho com novo vigor. Este adjunto da vontade é familiar para nós como diversão, cuja função é nos aliviar por um tempo do esforço da vontade, para que possamos empenhar nossa vontade novamente com poder adicional. O uso da sugestão, até mesmo da autossugestão, como um auxílio à vontade, deve ser reprovado, pois tende a imbecilizar e estereotipar o caráter.
Parece que a espontaneidade é uma condição do desenvolvimento e que a natureza humana precisa da disciplina do fracasso tanto quanto do sucesso. 16. O caminho da razão. Devemos ensinar as crianças também a não se apoiar com confiança demais em seu próprio entendimento, porque a função da razão é dar demonstração lógica. Letra A, da verdade matemática, e B, de uma ideia inicial aceita pela vontade. No primeiro caso, a razão talvez seja um guia infalível, mas no segundo nem sempre é um guia seguro, pois, seja essa ideia inicial certa ou errada, a razão a confirmará por meio de provas irrefutáveis. 17. Portanto, as crianças devem ser ensinadas à medida de que tornam maduras o suficiente para compreender tal ensino, que a principal responsabilidade que repousa sobre elas como pessoas é a aceitação ou rejeição das ideias iniciais. Para ajudá-las nessa escolha, devemos dar a elas os princípios de conduta e uma ampla gama de conhecimentos adequados para elas. Esses 3 princípios, 15, 16 e 17, devem resguardar as crianças de alguns dos pensamentos soltos e ações descuidadas que fazem com que muitos de nós vivamos em um nível inferior ao necessário. Não devemos permitir que haja separação entre a vida intelectual e espiritual das crianças, mas devemos ensiná-las que o Espírito Divino tem acesso constante a seus espíritos e é seu ajudador contínuo em todos os interesses, deveres e alegrias da vida. A série Educação no Lar é assim chamada a partir do título do primeiro volume, e não como contrastando total ou principalmente educação domiciliar em oposição à educação escolar. Prefácio à 3ª edição. Nossa conduta é o resultado de nossos princípios, mesmo que sejam apenas tais como "isso não importa" ou "para que isso?". Cada ofício implica a observância de certos princípios fundamentais em seu desempenho. Essas 2 considerações me levam a pensar que um exame cuidadoso dos princípios naturais ou necessários que fundamentam o ofício dos pais pode ser de pouca utilidade para aqueles que levam a sério seu grande trabalho. Acreditando que a individualidade dos pais é um grande bem para seus filhos e sabendo que quando uma ideia se apodera da mente, surgem maneiras de aplicá-la, tentei não pesar estas páginas com muitas direções, sugestões, práticas e outras muletas semelhantes, que provavelmente interferem nas relações livres entre pais e filhos. Nossa grandeza como nação depende de até que ponto os pais levam em consideração os pontos de vista liberais e esclarecidos de seu ofício elevado e dos meios que estão em suas mãos para desempenhá-lo. Os ensaios a seguir aparecem na revista Parents Review e foram dirigidos de tempos em tempos a um grupo de pais que estão fazendo um estudo prático dos princípios da educação. A Parents National Education Union. Esse grupo existe para promover mais ou menos o método e com mais ou menos firmeza uma escola definida de pensamento educacional da qual os 2 princípios básicos são o reconhecimento da base física do hábito, isto é, do lado material da educação, e do poder inspirador e formativo das ideias, ou seja, do lado material ou espiritual da educação. Esses 2 princípios orientadores que abrangem todo o campo da natureza humana devem nos permitir lidar racionalmente com todos os problemas complexos da educação. E o objetivo dos ensaios a seguir não é dar uma aplicação exaustiva desses princípios. O próprio Museu Britânico dificilmente conteria todos os volumes necessários para tal empreendimento, mas dar um exemplo ou uma sugestão aqui e ali sobre como tal e tal hábito pode ser formado, tal e tal ideia formativa pode ser implantada e promovida. A intenção do volume dará conta ao leitor da
reiteração dos mesmos princípios em várias conexões. A autora se aventura a esperar que as dicas e sugestões a seguir não sejam menos úteis na prática para pais ocupados, porque se baseiam em princípios educacionais profundos e que elas possam se mostrar em algum grau sugestivas e inspiradoras para os professores. Ambleside, maio de 1904.